Fala Piratas, aqui é o Guilherme, sejam todos bem-vindos ao Piratas do Palpite. Passar para vocês as dicas e análises dos jogos do dia 25 de abril, nossa quinta-feira. Lembrando que tem vídeo todo dia no canal, então se inscreva para ficar por dentro e curta o nosso vídeo para dar aquela ajuda. Quinta-feira de Copa Libertadores, Sul-Americana, Premier League, Sub-Europas, muito mais. Eu separei 10 bons jogos. Antes, vou falar aqui, vão ter 4 jogos da Libertadores, tá? A Sul-Americana, eu consegui pegar um jogo bom, eu vou explicar para vocês já já o porquê. O restante eu deixei de fora. Você viu que ontem o Argentino Júnior foi reserva, né, contra o Corinthians, mesmo assim venceu. O Corinthians está com uma fase tenebrosa. Então a Sul-Americana está meio que oscilando, vamos dizer assim. Agora, a Copa Sul-Americana é o campeonato mais importante, né? É o principal torneio. E eu resolvi falar dos 4 jogos que vão ter. Um eu vou deixar separado, que é Cobressal e Talheres, que eu vou deixar, tá na nossa grade de avaliação. Cerro Porteño e Fluminense. Galera, eu vou ficar de fora desse jogo. Por quê? O Cerro Porteño vem de uma sequência invicta. Ele perdeu um jogo na temporada, é um time que vem de 5 vitórias. E se fosse outro time do Paraguai, eu iria a favor do Fluminense aqui, com barra empate e tudo mais. Se tratando do Cerro, eu prefiro esperar, porque vão ter jogos melhores para fazer entrada, como é o caso do Cobressal e Talheres. Barcelona de Guayaquil e São Paulo. Por que não vou entrar nesse jogo? Eu tenho aqui o mapa, né, das altitudes sul-americanas, e o Guayaquil, ele, né, aqui no Del Valle, Guayaquil, tá a 2.850 metros de altitude, igual o da LDU. O que acontece lá no... Não sei se vocês viram, ano passado, São Paulo, ano retrasado ou passado, São Paulo perdeu para a LDU jogando fora, de 2-0 por ter tomado uma goleada. Então, em relação à altitude, o comportamento do time do São Paulo foi muito ruim. E eu prefiro esperar também não fazer entrada nesse jogo, né? Um empate seria um bom jogo já para São Paulo, né? Jogando fora na altitude. Então eu prefiro estar de fora desse jogo, certo? Vamos voltar lá. Palestino e Milionários. O Palestino perdeu os 2 jogos. O Milionários empatou, né, com o Flamengo em casa. Se esse jogo fosse na Colômbia, na casa do Milionários, eu poderia estar a favor do Milionários com um empate. Como ele joga fora, eu resolvi deixar quieto isso daqui, tá? Um jogo muito aquém, muito difícil de você ter uma percepção para qual lado ir. Então vamos lá, vamos começar das coisas aqui que deu pra gente, né, fazer um suco ali, espremer bem. Holanda, Liga da Holanda, PSV segue líder contra o Erivin a 1h45 da tarde. Cotação PSV tá 1h39 para ele vencer. Vamos pegar aqui a classificação do campeonato. Líder, 9 pontos à frente do Feyenoord. Campeonato holandês que tem 36 rodadas, então faltam ainda 6 rodadas. Não é o campeão matemático. Virtual a gente já sabe, né? Muito difícil o Feyenoord chegar no PSV. Porém, ele jogando fora, pegando o Erivin, que precisa vencer para chegar aqui na Liga de Conference, do playoff das Conference League. É um jogo que eu preferiria ir no PSV se eu tivesse a favor do empate também. Tá? Vamos ver como que tá a cotação do barra empate. Tá 1,11. É uma cotação baixa, né? E se for para sair mais de 1,5 gols no jogo, tá 1,14. Também não é muito alto, mas a gente sabe que campeonato holandês é 4-3, é 5-2. É o campeonato mais over que a gente tem, né? Junto com o alemão. Então, eu prefiro estar a favor de mais de 1,5 gols no jogo do que estar a favor aqui de um PSV barra empate ou até de um PSV. Porque se o PSV empatar esse jogo, não é ruim para o PSV. Ele continua ainda líder do campeonato. Goals Eagles contra Feyenoord. Feyenoord que é o segundo colocado, né? Precisa vencer para continuar ali perseguindo o PSV. Porém, vai ter um jogo não tão fácil, né? O Eagles está aqui em 8º. O Eagles que venceu 2 ou 3-0 o próprio Ajax, que não é o mesmo Ajax, né? De outros anos, mas é um time, né? É o maior nome da Holanda. E aqui a mesma coisa. Cotação para vitória do Feyenoord, 1,50. Cabe um barra empate, né? Para você que está ali a 1,15. Mas 1,5 gols no jogo, que é muito mais fácil, tá 1,19. Então, assim,
acreditar que vai ficar 1-0, 1-1, 1-1 você ganha aqui também. Então você não ganharia em mais de 1,5 gols se fosse a favor do Feyenoord, se fosse vitória do Feyenoord ou 1-0. Eu prefiro, ou tá 0-0, mas é muito difícil ficar poucos gols no campeonato holandês, então eu prefiro estar a favor de mais de 1,5 gols no jogo. Vamos lá para a Arábia Saudita, Al-Ueda contra Hazen. Por que o Al-Ueda está aqui cotação de 1,50? Realmente, o Al-Ueda não tem muita importância para estar aqui, é um time de meio de tabela. Ele conseguiu um empate, né, com o Al-Ahly na rodada passada, que é o time do Firmino, um dos 4 times lá de maior investimento. Mas o principal fator dessa aposta é o Al-Hazen. É o lanterna do campeonato, 28 partidas, apenas 2 vitórias, 41 negativo de saldo, apenas 16 pontos, virtualmente rebaixado, né? Não matematicamente, mas tem tudo aqui para ir para outra divisão. É o pior time do campeonato. E o Al-Ueda, que é um time que meio de tabela. Então, você tendo aqui uma cotação de 1,80 para vitória, mas eu não confio no Al-Ueda. Tá bom, um dupla chance está 1,31, olha que maravilha, 1,31 para você estar a favor do casa/empate. Próximo jogo, Al-Riyad contra Al-Ahly, aqui sim, time do Firmino, está em terceiro colocado, sendo seguido ali, né, pelo Ittihad do Romarinho, Benzema. O Al-Ahly, eu acho que até o Al-Ahly tem um jogo a menos, tá vendo? Ele tem 2 pontos a mais e um jogo a menos. Vencendo, ele vai para abrir 5 pontos. Vai ficar complicada a situação do Ittihad aqui para ter competições europeias, ter competições intercontinentais, né? No caso aqui a Liga dos Campeões da Ásia. E vai pegar o Riyad, que é um time que está lá lutando para não cair, vem de 3 derrotas seguidas, 2 empates, 3 derrotas. Então aqui a gente tem um cenário favorável para vitória ou dupla chance aqui do... Não, dupla chance está muito baixo, teria que ser vitória mesmo. Vitória do Al-Ahly a 1,31, né? A mesma cotação quase que você tá aqui com a mesma cotação como /empate do Al-Ueda. Então, 2 bons palpites na Arábia. Vamos lá para a Suécia. O Malmo vai jogar e quando o Malmo joga, o canal tem que mostrar porque o Malmo sempre é o rei da Suécia, né? Ele sempre lidera, é campeão quase todos os anos, né? Salvo alguns aí que dá uma zebra. E ele está em primeiro no campeonato, 4 rodadas, 4 vitórias, 12 gols marcados, média de 3 por jogos, e apenas 1 gol sofrido, que foi no último jogo. Ou seja, temos aqui um cenário muito favorável para o Malmo, né? Vencer, por mais que ele vai jogar fora de casa. Cotação do Malmo tá absurda, 2,15. Dá para você ir com o Malmo /empate a 1,36. Olha que cotação legal. Aqui uma zebra seria o Malmo já empatar, né? A pedida é para o Malmo ganhar. Acreditamos que o Malmo ganhe. Se ele empatar, uma zebra. E você está garantido a 1,36. Dá para fazer até uma duplinha com isso daí. Vamos lá agora para a Premier League. Luta pelo título. Brighton versus Manchester City. O Brighton que decepcionou demais nessa temporada. Temporada passada eu acreditava muito. E aí, quando começou as competições europeias, o Brighton já perdendo. Foi terrível. Mas ainda é um time lá, né, meio de tabela da Inglaterra. Esperar o ano acabar para ver se volta. Também foi o João Pedro, o jogador brasileiro, que é o mais importante, também ficou quase o ano todo machucado. Pegando aqui o Manchester City, que tem um jogo a menos que o Liverpool e 2 jogos a menos que o Arsenal. Então, matematicamente, o Arsenal é líder, mas virtualmente a gente sabe que o Manchester City, vencendo os 2 jogos, ou vencendo um e empatando o outro, ele salta lá para liderança. E a gente provavelmente vai ver isso. O Manchester City, que é um time que não respeita muito essa coisa de jogar em casa, jogar fora, né? Ele sempre vai jogar atropelando. É muito bom estar a favor do Manchester City. 1,45. Eu não iria em gols, tá? Porque o Manchester City fazer 1-0 ali também vale 3 pontos do mesmo jeito. E aí pode ser que não se preocupe tanto com um placar mais elástico. Então, simples. Vitória Manchester City. Agora vamos lá. Copa Sul-Americana, às 19 horas, 7 da noite. Cobressal e Talheres de Córdoba. Gente, o Cobressal é um time tenebroso. Tenebroso. Ele empatou contra o Barcelona de Guayaquil em casa e perdeu para o São Paulo Morumbi por ter tomado uns 10 aqui. É que o São Paulo estava num momento ali, né? E muitas lesões, e momento com técnico, e acabou só ganhando de 2. O Talheres ganhou do São Paulo, né? E
Eu acredito que o Cobressal vai perder para o São Paulo e para o Talheres em casa mesmo. Seria uma zebra, um empate, tá? E aqui, com essa cotação, pagando 2 no Talheres, que eu acho um absurdo, tá muito boa, você pode ir com o Talheres barra empate a 1,27 e tá a favor aqui do Talheres barra empate. Acho muito bom. O Cobressal, que é o lanterna do Campeonato Chileno, não venceu no ano, é um time muito ruim, gente. E agora vamos lá, Copa da Colômbia, Patriotas, lanterna do campeonato, Bucaramanga, líder do campeonato. Aqui não tem nada a ver, porque é jogo de Copa. O jogo de ida ficou 3-0 para o Bucaramanga, que é o líder. E o Patriotas agora joga em casa, decidindo, e está com 3-0 para tirar. Eu não gosto de ir o Patriotas para vencer, porque aqui a gente tem um time melhor. Eu não gosto de ir no Bucaramanga para vencer, porque ele tem 3 gols de saldo. Então pode ser que entre com um time retrancado, com um time reserva, poupe alguns atacantes, então você fica ali meio amarrado. Prefiro ir em gols. A gente sempre quando tem um jogo de volta, e a maioria deles, o time melhor decide em casa, a gente opta por gols. Mas nesse caso, over, né? Gols, mais gols. Mas nesse caso, como o time melhor vai lá para se defender, para segurar, deixar os 3-0 resultado, prefiro estar a favor de menos de 3,5 gols a 1,37 ou até menos de 4,5 gols a 1,14. Vamos lá, Always Red contra César Valeiro, Copa Sul-Americana às 9 horas da noite. Por que o Always Red apareceu aqui? Pegando nosso mapinha de altitudes, é a maior altitude da América. 4.090 metros, mais de 1.000 metros acima do que o São Paulo vai enfrentar. É um time que, jogando em casa, é muito difícil de ser batido. E vamos pegar a classificação do grupo dele. Ele conseguiu o empate jogando fora contra o Defensa e Justiça, que não é um time ruim. E em casa ganhou 2-0 do Independente Medellín. O César Valeiro perdeu os 2 jogos. Então a gente tem o pior time contra a maior altitude e o líder do campeonato. Então, cenário favoritíssimo para a vitória do Always Red. Cotação de 1,33 na Bet365, 1,30 na Betano. Vamos lá para os bilhetes do canal. PSV e Feyenoord, os 2 jogos, mais de 1,5 gols no jogo, com vitória do Manchester City. Olha que mamão isso daqui, gente. 1,96 para bater esse bilhete. Vitória ou empate do Talheres, dupla chance, menos de 4,5 gols, isso aqui é quase impossível acontecer na Copa da Colômbia. E vitória do Always Red, 1,88. Último bilhete do canal. Vitória ou empate do Malmo, né? Então estamos cobrindo até a zebra que possa acontecer. Vitória ou empate da Ueda contra o lanterna do campeonato. E vitória do Al-Ahly, o time do Firmino, para seguir lá na zona de classificação da Champions. 2,29. Eu não gosto de cotação alta. Escolhe 2 jogos daqui, forma um outro bilhete e vá ser feliz. Então é isso, galera. Esses foram os jogos da nossa quinta-feira. E até amanhã. Boa sorte para todos. Valeu, piratas!